Hoje eu tenho uma notícia muito importante para nós, torcedores do Corinthians, e intenção da diretoria do Timão é fechar a próxima temporada com as contas no azul. E o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, fez críticas à possibilidade de acontecer intervenção judicial dentro do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a intenção da diretoria do Corinthians em encerrar 2026 com um superávit de 12 milhões de reais. A princípio, analisando os valores, parece até algo simples, mas na verdade não é nada fácil e na realidade é bem difícil acontecer. A intenção da diretoria do Timão, que hoje é comandada pelo presidente Osmar Stabile, é encerrar a próxima temporada, encerrar o próximo ano 2026 com as contas do clube no azul. A intenção que está no plano orçamentário visando a próxima temporada, no que garante o GE, é terminar 2026 no azul com um superávit de 12 milhões de reais. O que precisa ser feito para que isso aconteça? Primeiramente, é preciso ter um balanço em relação ao que entrar de receitas, tudo que envolver a entrada de dinheiro como patrocinadores, vendas de jogadores e entre tudo que acaba englobando o que acaba trazendo dinheiro para o clube e absolutamente o controle dos gastos. Então, a diretoria do Corinthians tem a intenção de cortar gastos, dar uma balanceada e conseguir terminar o ano de 2026 no azul. Absolutamente que a princípio parece fácil, estamos falando de 12 milhões de reais em um Corinthians que estimula-se 1 bilhão de reais em arrecadações em 2026, ou um pouco menos ou até mais. Só que, por incrível que pareça, é muito difícil pelo fato do tanto que o clube gasta. A minha opinião quanto a essa intenção da diretoria do Corinthians em fechar 2026 com um superávit de 12 milhões é a seguinte, volto a dizer a vocês, a princípio parece algo fácil, parece algo simples, o Corinthians costuma entrar algo na casa de 1 bilhão de reais por ano, mas não é nada fácil. Para se ter uma ideia, nesse ano de 2025 o Corinthians deve fechar no vermelho e com valores absurdos. Então, para você conseguir mudar o cenário de um ano para o outro, é preciso ter muita mudança e dentre as principais são as mudanças em relação às arrecadações. Corinthians pretende, como eu disse a vocês no vídeo da manhã desse sábado, dia 6, vender pelo menos 150 milhões de reais em jogadores na temporada que vem. Corinthians também tem a intenção de aumentar significativamente as receitas, name rights, pelo menos se livrar da dívida que tem com a Caixa Econômica Federal, um novo acordo no Espaço Master, só que também é preciso cortar gastos. O Corinthians precisa ter corte de gastos, principalmente no futebol, folha salarial e infelizmente também tem as questões que envolvem o clube social, que sempre acaba fechando no vermelho. Enfim, então a intenção é fechar com um superávit de 12 milhões e eu vou falar para vocês aqui, é muito difícil acontecer porque estamos falando de um ano todo pela frente e a situação financeira do Corinthians, na minha visão, será muito difícil melhorar. Tomara que eu esteja errado e muito errado. E agora vamos falar sobre as críticas do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, sobre a possibilidade de acontecer uma intervenção judicial dentro do Corinthians. Conforme acompanhamos, o promotor Cássio Roberto Concerino, que investiga possíveis crimes dentro do Timão, solicitou ao Ministério Público, ele fez na verdade um pedido de análise de uma possibilidade de intervenção judicial dentro do Corinthians. E esse pedido acabou avançando na última sexta-feira, dia 5 de dezembro, quando o Ministério Público instaurou um inquérito
para avaliar essa possibilidade. Nessa mesma sexta-feira, 5 de dezembro, aconteceu a audiência pública voltada para o artigo 21 da reforma estatutária, a possibilidade do voto do fiel torcedor, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, aproveitou para fazer críticas a essa possibilidade de intervenção judicial dentro do Timão. Vamos para as palavras dele. Tem uma questão que me toca profundamente, que é dizer que o Conselho deixou de atender ordem judicial. Aquilo não é verdadeiro. O Conselho está atuando. Recentemente tivemos um presidente expurgado da diretoria, onde ele foi eleito legitimamente na Assembleia Geral dos Sócios, mas cometeu infração estatutária e os órgãos de controle do clube estão funcionando. É muito conflitante ver pessoas que dizem estar preocupadas com os interesses do clube estarem buscando instituições judiciais para tentar prejudicar um clube onde os órgãos internos estão funcionando. Então, o Thuma não concorda nem um pouco com a possibilidade de intervenção judicial dentro do Corinthians. A minha opinião quanto a essas palavras do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, é a seguinte. Primeiramente, o que incomoda ele é o motivo número 18, que foi citado pelo promotor Cássio Roberto Concerino, que diz o seguinte: inobservância do estatuto para o impeachment de Augusto Melo, cuja entrega das atas do atual Conselho Deliberativo foi sonegada, a despeito de ordem judicial. É isso que o Thuma se sentiu incomodado e ele disse, na verdade, que nada disso aconteceu. Então, ele nada mais nada menos, de uma certa forma, ele está dizendo que o promotor está faltando com a verdade. Fato é, o Thuma teve coragem de dizer que o conselho está atuante. Mas por que esse conselho, por exemplo, não evitou todos os supostos gastos irregulares do cartão? Por que esse conselho não esteve em cima? Estamos falando de um Corinthians que, nos últimos anos, estamos vendo o que aconteceu no clube. Taunsa, dívidas só aumentando cada vez mais. Aonde os conselheiros estavam? Estamos com quase 3 bilhões de dívidas. Para o promotor ter chegado a esse ponto de solicitar uma intervenção judicial, não foi à toa. Podem ter certeza disso. O promotor não pegou simplesmente e falou assim: vamos fazer uma intervenção. Não. Foram vários meses de investigações e fatos que o promotor viu que realmente incomodaram muito ele para ter chegado a esse ponto. Então, falar que o conselho é atuante, sinceramente, ao meu ponto de vista, onde o conselho estava quando o Corinthians estava tendo as suas dívidas, que hoje estão chegando a 3 bilhões de reais. Então, ao meu ponto de vista, volto a dizer a vocês, promotor não fez nada sem ter motivos, e sim, sobre muita análise. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma questão muito importante para nós torcedores e que podemos tratar sim como finalmente uma excelente notícia dentro do Corinthians. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Conforme estamos acompanhando a reforma, aliás, a possibilidade de reforma estatutária do Corinthians está caminhando a passos lentos e tudo mais, só que de uma certa forma está caminhando. Por exemplo, já tivemos atrasos no cronograma, nas intenções. A intenção era para ter tido a votação dos conselheiros no dia 24 de novembro, para dar andamento ao que iria, aliás, para a Assembleia de Sócios, que seria no dia 20 de dezembro, e a votação dos conselheiros acabou não acontecendo, os conselheiros não concordaram com o texto, muitas coisas que eles ainda precisavam analisar, e aí, mediante isso, acabou sendo marcadas audiências públicas para se debater tudo que está no texto do anteprojeto para a reforma do Estatuto. Na sexta-feira, dia 5 de dezembro, foi discutido um dos principais temas para nós torcedores, que é a possibilidade do voto do fiel torcedor, e essa possibilidade acabou ganhando força nessa audiência pública que aconteceu, como eu disse, na sexta-feira, dia 5. Nessa audiência, que aconteceu na Neoquímica Arena,
associados e torcedores defenderam de forma unânime que o sócio-torcedor tenha direito ao voto nas eleições para presidente do Corinthians. As propostas apresentadas divergem em alguns pontos, como, por exemplo, tempo mínimo no fiel torcedor para poder votar, valores das categorias aptas a votar, regras de elegibilidade, exigência de presença mínima em jogos. Esse foi um ponto muito criticado, porque teme limitar a participação de quem está fora de São Paulo. Alguns participantes também sugeriram que o voto do sócio-torcedor se estenda a conselheiros, não apenas a presidente e vice, destacando que o encontro contou com aproximadamente 100 pessoas, número superior à primeira audiência que foi realizada no Parque São Jorge. Então, diante da unanimidade dos oradores, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, recomendou que a proposta que impede o voto do fiel torcedor seja retirada do texto e que seguirá para a votação. Agora, quais serão os próximos passos? O ciclo de audiências segue até o início do ano que vem e a votação do novo estatuto está prevista para fevereiro no Conselho Deliberativo. Ou seja, a votação que era para ter acontecido no dia 24 de novembro dos conselheiros agora está com previsão para acontecer no mês de fevereiro do ano que vem, mas um grande passo, um grande avanço aconteceu e eu trato como uma grande notícia a possibilidade de não entrar mais o voto do fiel torcedor foi descartada nessa audiência pública. Claro, ainda tem que ser aprovada pelos conselheiros e também pelos associados, mas já é fato que essa possibilidade será discutida. A minha opinião, quanto à possibilidade do voto do fiel torcedor ter sido unanimidade na audiência pública que aconteceu na sexta-feira, dia 5 de dezembro, é a seguinte: foi o primeiro passo, depois que tivemos avanços na possibilidade da reforma do estatuto. Por que eu trato como possibilidade? Porque ainda não tem nada definido. Por mais que tenha sido o primeiro passo, podemos tratar sim como uma excelente notícia, uma ótima notícia, algo muito importante para nós torcedores do Corinthians. Por quê? Porque nesse primeiro momento, ninguém colocou qualquer tipo de trava, qualquer tipo de oposição. Agora iremos para o próximo passo e é aí que alguns cuidados serão necessários serem tomados. Como, por exemplo, o próximo passo serão os conselheiros aprovar ou reprovar. E tem um detalhe muito importante nisso tudo. Há quem defenda que os conselheiros vão ter que votar de forma secreta. E isso não poderá acontecer em hipótese alguma. Por quê? Porque muitos conselheiros podem chegar em público e falarem que são totalmente a favor do voto do fiel torcedor. E na hora da verdade, votarem contra. Então é por isso que o voto tem que ser aberto. E eu vou acompanhar isso de muito perto. Há muito tempo eu falo para vocês da importância do voto do fiel torcedor. Então, por mais que tenha sido algo muito simples, o que aconteceu na audiência pública da sexta-feira é uma excelente notícia para quem quer votar, para quem quer ter a oportunidade de participar das principais decisões do clube. O Corinthians não pode mais continuar tendo as principais decisões nas mãos de 3, 4 mil pessoas. Isso é inaceitável. Somos quase 40 milhões de corintianos. Então, o primeiro grande passo já foi dado, é uma ótima notícia, ninguém se opôs. Um fato muito importante para nós corintianos que estamos do lado de fora dos muros do Parque São Jorge. Não pode ter essa questão de ter uma quantidade de jogos, não pode. Tem que incentivar a ter o máximo possível de sócios torcedores. Então, um primeiro passo foi dado. Ainda tem os conselheiros, depois da aprovação dos conselheiros, aí vai para a Assembleia dos Sócios, os sócios vão decidir
e aí que, na minha visão, será bastante complicado. Claro, ainda muitas coisas precisarão serem decididas, como, por exemplo, os valores e tudo mais, o texto final, mas, volto a dizer, o primeiro importante e grande passo foi dado, e eu trato sim como uma grande notícia, por quê? Porque agora, a partir daí, é nós acompanharmos tudo certinho e vamos torcer para que tudo dê certo. Volto a dizer, o fiel torcedor tem necessidade de votar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do presidente do Conselho Deliberativo em relação à possibilidade de intervenção judicial? E quanto à meta da diretoria em fechar o ano que vem com um superávit de 12 milhões de reais? É possível? E sobre o avanço do voto do fiel torcedor na audiência pública, agora já está confirmado, o tema realmente vai para frente, absolutamente, que ainda não tem nada decidido. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!